Quer uma boa notícia? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Música bonita esse de fundo, né? Isso é canto gregoriano. Mas vamos a mais um vídeo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Onde está isso na Bíblia? Bom, o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, ele faz um apelo muito grande aos judeus, porque o apóstolo Paulo era um judeu, criado assim, sob os pés de um rabino chamado Gamaliel, que era grande referência de judaísmo na época. Paulo sabia tudo sobre os judeus, ele perseguia os cristãos. Aí ele tem um encontro com Jesus, não dá para contar toda a história aqui, e aí ele se torna um apóstolo de Cristo para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E ele tinha uma dor muito grande de uma grande parte dos judeus não reconhecerem Cristo como Salvador, não enxergarem que Jesus era o Messias prometido, e em várias passagens ele se martiriza sobre isso. Ele chega a dizer que se ele pudesse, ele iria para o inferno para poder salvar os judeus, mas isso não era possível, né? Então ele tinha uma dor muito grande. E nessa série de considerações que ele vai fazendo lá em Romanos 9, 10, eu vou ler um pedacinho de Romanos 10 aqui. Ele cita um texto muito interessante. Deixa eu trocar de tela aqui. Pronto, olha só. Então, a gente está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Ele está arrazoando com os judeus sobre Cristo. Então, lá no versículo 8, ele diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu já disse aqui várias vezes para vocês que Deus criou o ser humano e que o ser humano, de vontade própria, ele tinha ali o livre-arbítrio, ele se rebelou contra Deus e assim o pecado entrou no mundo, e nós, a raça humana, somos pecadores desde então. A gente chama isso de pecado original. O pecado entrou no mundo, abalou todo o cosmos, abalou, a morte entrou. Não era para você morrer, mas com a entrada do pecado, o salário do pecado é a morte, por isso que todo mundo morre, por isso que todo mundo tem pecado. Então, esse Deus que foi profundamente ofendido por esse pecado, ele está irado com a humanidade e ele vai julgar com justiça todo esse povo rebelde. E qual é o destino para o rebelde? É o inferno. Então, todos nós, a passos largos, caminhávamos para o inferno, para a perdição. Entretanto, esse Deus ofendido, esse Deus julgador, ele manda o seu filho para pagar no lugar das criaturas que o ofenderam. Você tem noção que nível de amor é esse? E o juiz que vai julgar, ele, o ofendido, ele manda o filho em amor para nos salvar. Então, isso é a vinda de Cristo. Cristo veio para ser um sacrifício único e suficiente para nos deixar quites com Deus. Quando Jesus morre naquela cruz, um pouquinho antes de morrer, ele fala assim: está pago. Algumas
traduções colocam como está consumado, mas é está pago. O que está pago? Está pago aquele escrito de dívida que você tinha com Deus, que eu tinha com Deus. Agora, como é que se aplica isso? Como que essa obra de Cristo se aplica à sua vida para que essa mensagem que eu comecei aqui logo no início desse vídeo seja verdadeiro para você, para todo aquele que invocar o nome do Senhor ser salvo? Então, por que o cristianismo é uma coisa tão bonita? Porque todas as outras demais religiões, elas necessitam de obras. Você tem que fazer alguma coisa para a sua salvação. E são coisas falsas, porque é impossível você fazer alguma coisa pela sua salvação. Aqui, Cristo já fez tudo. Então, você está aí sofrendo, você está numa situação difícil, você acha que tudo é sem solução, você talvez esteja com aquelas frases assim, olha, não dá mais, para mim não dá mais, não tem mais jeito, acabou, sei lá, tudo dá errado para mim. Pois eu tenho uma boa notícia para você. Cristo morreu naquela cruz no seu lugar. Você vive com um Deus irado. Deus está irado com a humanidade. Você vive em beligerância, você vive em guerra com Deus. Mas isso pode acabar agora. E o que você tem que fazer? Praticamente nada. A única coisa que você tem que fazer é reconhecer que Jesus morreu naquela cruz, que Ele é Deus, que Ele veio, habitou entre nós, morreu naquela cruz pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Então, agora vamos rever isso que eu estou falando aqui, mas lendo na Bíblia. Tudo que a gente fala tem que ser julgado pela palavra de Deus, na Bíblia. Então, olha só. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Vamos entender aqui que Paulo estava falando com uma audiência de judeus, mas isso vale para nós, ele era o apóstolo dos gentios. Então, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, eu deixei em amarelinho aqui para você ver bem. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus. O que é isso? É você dizer. Quando eu estou aqui fazendo esse vídeo, eu estou dizendo, olha, Cristo é o meu Senhor. Então, se você disser isso com a sua boca, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você confessar ao Senhor Jesus, crer que Deus o ressuscitou dos mortos, porque o Senhor Jesus, Ele é o primeiro, Ele é a primícia dos ressuscitados. Depois dele, todo mundo vai ressuscitar. Alguns para a vida eterna, outros para a danação, para o inferno eterno. Então, se você crer com o seu coração, confessar com a sua boca, são coisas intimamente ligadas, né? Coração e boca. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e creres no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Continuando aqui no texto de Paulo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você está crendo e você está confessando para a sua salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Aqui ele está fazendo uma alusão a Isaías. Se não me engano, Isaías 26. Se não me engano, posso estar enganado, tá? Se estiver enganado, você me perdoa. Mas eu acho que é Isaías 26 aqui. Todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Ele estava pregando para os judeus, ou escrevendo sobre os judeus aqui. E ele diz, não há diferença entre o judeu e o grego, ou seja, entre o judeu e o não judeu. Porque um mesmo é o Senhor de todos. Jesus é o Senhor. Você vê, está com letra maiúscula. É Kyrios, é um título de senhorio, ele é Senhor absoluto, é Senhor de todos. Rico para com todos que o invocam. E agora a frase que mata tudo, que é a coisa mais linda. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você não tem ideia de como essa frase é poderosa. Sabe quando está tudo dando errado, quando sua vida está desmoronando, quando você não enxerga a luz no fim do túnel? Pois se você invocar o nome do Senhor,
Sabe, quando você falar assim, Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor Deus, quando você invocar o Senhor dessa maneira, Deus vai te ouvir, porque Jesus está lá ao lado dele, intercedendo por nós. Todo aquele que invocar. Claro que aqui nós estamos falando da salvação da sua alma, mas isso se aplica também à salvação da sua vida. Porque agora, a partir desse momento que você faz essa entrega, Jesus passa a ser o seu irmão mais velho. Você passa da categoria de uma criatura em rebelião com Cristo para a condição de filho de Deus. Jesus é seu irmão mais velho. Então, sabe aquela dificuldade, sabe aquele problema insolúvel? Agora você tem outra perspectiva. Porque agora você é uma daquelas pessoas que pode invocar o nome do Senhor. É aquele que você pode falar agora com o Senhor Jesus como seu irmão mais velho. Agora você pode se derramar, agradecer e pedir. Você pode pedir. Você não aguenta mais, está difícil. Você pode falar assim, Deus, eu não estou aguentando mais, está difícil. Me socorre, me ajuda, me orienta, me tudo. Você pode pedir tudo o que você quiser. Significa que Deus vai dar exatamente aquilo que você está pedindo? Não, não significa. Mas você pode ter certeza que a sua oração vai ser ouvida. E que Ele não vai te dar, talvez, aquilo que você está pedindo, mas Ele vai te dar aquilo que você precisa. Agora você tem um pai amoroso, você tem um irmão mais velho, mais maravilhoso e mais poderoso do mundo. Então, aqui na sequência desse texto, Paulo discute ainda assim, mas como que as pessoas vão invocar se essas pessoas não creem? E essas pessoas não creem porque elas não escutam o Evangelho, e essas pessoas não escutam o Evangelho porque não há quem pregue. Mas não há quem pregue porque não há quem envie. Pois esse vídeo está chegando até você, com Deus mandando alguém, no caso aqui eu, pregar para você ouvir essa palavra do Evangelho, e ouvindo você possa crer, e crendo você possa invocar o nome do Senhor. E aí você vai ser salvo. Tem certeza que isso não é legal para você? Isso é legal para qualquer pessoa. Isso é uma lógica que deveria atingir a todo mundo. Que você tenha uma excelente semana, um dia maravilhoso, e que você possa invocar o nome do Senhor e ser salvo. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom, tchau, tchau.